A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma lição. Estamos estudando a revista da classe de jovens do primeiro trimestre de 2024, que tem o tema da revista O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Vamos estudar a lição número 2, que tem o tema A Doutrina de Moisés. O texto principal: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Êxodo 24:12. Resumo da lição: Moisés recebeu a lei diretamente do Senhor. A lição ela tem 3 objetivos. Primeiro, compreender o significado da antiga aliança. Segundo, explicar o que são as doutrinas litúrgicas. E terceiro, mostrar o que são as doutrinas morais. O texto bíblico se encontra em Gálatas, capítulo 3, versículo 23 ao 26. Introdução. Nesta lição, vamos tratar a respeito do propósito e o valor da doutrina. Faremos uma reflexão a respeito da doutrina de Moisés, uma referência à lei que Deus entregou ao seu servo, bem como as suas aplicações. Ponto 1. A antiga aliança. Subtópico 1. Compreendendo o termo. Esse ponto destaca a importância da antiga aliança, o plano divino, referindo-se de acordo estabelecidos por Deus, como os 10 mandamentos entregues a Moisés no Monte Sinai. A expressão antiga aliança se relaciona com a maneira como Deus se relacionou com o povo de Israel no Antigo Testamento, cumprindo o propósito de conectar-se e comunicar-se com os humanos, assim como a nova aliança. Subtópico 2. Características e propósito da antiga aliança. A antiga aliança, segundo o texto, é compreendida à luz da nova aliança, e a análise é feita pelo Novo Testamento. O propósito da antiga aliança, conforme apresentado na carta aos Hebreus, era estabelecer um relacionamento entre Deus e seu povo, preservando-os por meio de instrumentos humanos, cerimônias externas e símbolos. Essa aliança dependeu de elementos tangíveis e simbólicos para representar a comunicação divina. Enquanto os israelitas aguardavam a promessa de uma nova aliança, a comparação entre ambas no Novo Testamento ajuda a entender o significado respectivos e a evolução do plano divino na história. Subtópico 3. A relação entre a antiga aliança e a nova. A relação entre a antiga aliança e a nova começa com a indicação de que, embora cada uma tenha suas particularidades, ambas compartilham a advertência de dedicar-se ao bem, alinhando-se com os ensinamentos de Jesus. O escritor aos Hebreus destaca que a aliança antiga serviu como sombra para a nova, sendo esta superior devido às melhores promessas. Ambas as alianças são fundamentadas em promessas confirmadas por sinais exteriores, como arcos nas nuvens, circuncisão e a ceia do Senhor. As promessas feitas na antiga aliança foram cumpridas em Cristo, e as novas alianças também se realizarão, pois Deus, que prometeu, não muda. A essência e a esperança da promessa evidenciam uma íntima ligação entre as duas alianças. Ponto 2. Doutrinas litúrgicas. Subtópico 1. O que eram? As doutrinas litúrgicas, ou leis cerimoniais, eram regulamentações que governavam os sistemas de ritos, ordenanças e cerimônias, incluindo a oferta de animais em sacrifícios a Deus, inicialmente no tabernáculo e depois no templo. Além dos sacrifícios de animais, essas leis envolviam holocaustos e observâncias de festas religiosas. O ato de sacrificar animais remonta aos dias de Adão e Eva, evidenciando quando Deus os vestiu após o pecado, e foi explicitamente identificado nos tempos de Caim e Abel. Essas leis foram estabelecidas por Deus para normatizar práticas enquanto Israel peregrinava no deserto e antes da constituição do tabernáculo. Por meio desses ritos e cerimônias, Deus revelou seu caráter santo e exigiu o mesmo de seu povo. Subtópico 2. O seu propósito. A liturgia cerimonial tinha o propósito de direcionar a atenção do povo para Deus
abrangendo diversos aspectos em relação a Deus. Ela abordava a história, os outros povos e o futuro. Os sacrifícios e cerimônias combatiam a impureza, indicando o meio de resgate da posição do homem diante do Criador. Historicamente, festas e festivais, lembrando o povo das grandes obras de Deus ao longo da trajetória em relação a outros povos. Buscava distinguir o povo de Deus por meio de restrições alimentares e roupas específicas. Leis como a guarda do sábado, a circuncisão, a Páscoa e a redenção do primogênito projetavam o futuro, indicando a vinda do Messias, conforme destacado em Hebreus 9, versículo 9 a 11. Subtópico 3. Tempo de operação. Este tópico aponta o período de operação das doutrinas litúrgicas e seu prazo de validade. Ao serem chamados de sombra das coisas futuras, Colossenses 2,17, a Bíblia sugere um limite de atuação vinculado à chegada daquilo que era esperado. Essas doutrinas, utilizando símbolos e tipos, apontavam para um novo tempo inaugurado por Cristo, indicando que fora várias até a morte de Cristo. Gálatas 5, versículo 1 ao 12, Hebreus 10, do 8 ao 10. Houve uma substituição, onde Cristo se tornou o verdadeiro sacrifício e os crentes desempenham uma função sacerdotal ao oferecer sacrifícios aceitáveis diante de Deus. João 1, 29, 1 Pedro 2, 5 e 9 e Romanos 12, 1. Essa transição sugere que as doutrinas litúrgicas perderam sua validade com a chegada do novo tempo em Cristo. Subtópico 3. Doutrinas morais. Subtópico 1. Uma análise introdutória. A análise introdutória destaca as doutrinas morais como parte da aliança de Deus com seu povo, enfatizando que, embora sejam importantes, não visam a salvação que é alcançada apenas pela graça de Deus e fé em Jesus. Efésios 2, versículo 8 a 9. Essas doutrinas entregues a Moisés revelam a natureza e vontade perfeita, eterna e imutável de Deus, obedecendo a elas que Israel manteve sua posição como povo de Deus e refletiu a santidade divina. Êxodo 19:5. Relacionadas aos 10 mandamentos, essas doutrinas regulamentam a justiça e o respeito mútuo entre as pessoas, expressando a lei de Deus, que nas palavras de Paulo é santa, Romanos 7:12, e como expressão da vontade divina é boa, agradável e perfeita, Romanos 12, versículo 2. Subtópico 2. O seu propósito. O principal propósito das doutrinas morais é advertir o povo de Deus a não pecar conforme expresso em Êxodo 20:20. Um princípio que o apóstolo João também reitera ao escrever: vos escrevo para que não pequeis. 1 João 2:1. O termo provar-vos, presente em Êxodo, também ocorre no episódio em que Deus testou Abraão, Gênesis 22, do 1 ao 24. Enquanto as doutrinas cerimoniais apontavam para Cristo, as morais relembravam o ser humano de sua condição de pecador, incentivando-o a buscar a solução em Deus. Além disso, essas doutrinas têm um objetivo de guiar o crente para o conhecimento da vontade de Deus e viver em santidade. Chegamos à nossa conclusão nesta lição. Reafirmamos o lugar da Bíblia como fonte genuína da doutrina cristã. Vimos que ela é a inspirada palavra de Deus, cujo desenvolvimento histórico e estrutural comprova que, não obstante tenha sido escrita por homens falíveis, Deus é a sua fonte, o que faz dela o livro dos livros, pois é o instrumento infalível e inerrante de comunicação da mensagem de Deus aos seres humanos. Você que ficou até aqui, Deus os abençoe grandemente. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe a palavra. Deus os abençoe.